Sejam bem-vindos ao episódio 7 do podcast Matemática Humanista. Eu sou Carlos Matias, apresentador aqui do podcast, e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, que é sobre o uso da calculadora na educação básica e na universidade. Então, essa discussão surgiu em uma ocasião em que eu estava participando de uma formação de professores e eu perguntei ao grupo se eles eram favoráveis ou não à utilização da calculadora, ao uso pedagógico da calculadora. E a imensa maioria, eu diria que em torno de 85%, 80% do grupo disseram que são contrários ao uso da calculadora, porque os estudantes deles, por exemplo, não sabem nem tabuada, né? Eles não sabem coisas básicas, então que dirá se der calculadora, aí que eles não vão aprender mesmo. Outros professores disseram que a calculadora ela não tem o uso permitido no Enem e em concursos, e que por isso a escola deve então proibir o uso, porque os estudantes têm que aprender a se virarem sem ela, né? Já que não pode usar no Enem, não pode, então tem que aprender a se virar sem. Né? Eu ouvi isso com muito cuidado, né? Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Bom, o meu ponto é o que se entende sobre o uso da calculadora. Esse aqui é o ponto fundamental na minha forma de ver. O uso da calculadora é você entregar a calculadora para cada um de seus estudantes e falar, olha, usa como quiser, agora você pode usar como quiser, dar as costas e voltar para a aula normal. Bom, se esse for um uso, talvez esse realmente, em termos pedagógicos, ele não seja muito promissor. O que eu entendo por uso da calculadora seria, de uma certa maneira, estabelecer problemas, questões, regras, objetivos bem definidos, né, e propor usos, propor encaminhamentos, né, em sala e entre os estudantes, de tal maneira que aquele instrumento pudesse ser utilizado de modo formativo, de modo realmente até para poder tornar viável a abordagem aos problemas que são de natureza complexa. Então eu fiquei pensando muito sobre o que aqueles professores tinham dito para mim, e eu pensei o seguinte, será que eu não posso propor um uso que, por exemplo, motive o cálculo mental, né, em vez de coibir, em vez de a calculadora sempre ser percebida como um atalho, né, para se fazer o cálculo que não se consegue fazer de cabeça, o que é né, essa percepção da calculadora, né, como sendo um atalho, isso é uma coisa muito, muito comum, né? Será que eu não poderia propor um uso diferenciado e esse uso diferenciado ser capaz de mobilizar cálculo mental? E aí eu mostrei para aquele grupo de professores uma atividade chamada calculadora quebrada. Como funciona? Eu entreguei uma calculadora a cada um dos professores e disse que eles deveriam considerar que todas as teclas da calculadora estavam quebradas, exceto as seguintes teclas: a tecla de multiplicação, a tecla de subtração, a tecla de igualdade, a tecla do número 8 e a tecla do número 3. E aí eu propus um jogo em que eles deveriam fazer aparecer na tela da calculadora os números de 1 até 10. Então, por exemplo, para poder fazer aparecer o 1, eles só poderiam apertar essas teclas: vezes, menos, igual, 8 e 3. Então, no caso, eles pegaram 3 vezes 3 menos 8 igual e chegaram no 1. E assim por diante. Quando chegou no 4, aí é um problema. O 4 é um pouco mais difícil do que os outros. E aí eles ficaram pensando, eles ficaram testando. E nessa reflexão, eles estavam fazendo simulações, eram cálculos mentais, eram ensaios sobre possibilidades de encaminhamento aritmético na calculadora. Então veja que curioso, foi proposto um uso aonde a reflexão sobre estratégias de cálculo estava sendo posta em prática. Então, o professor falou assim, olha, eu consegui, eu vou fazer 8 vezes 8, aí vai dar 64, aí eu pego menos 3, menos 3, menos 3, 20 vezes, e aí vai dar 4. Eu falei, muito bem, você achou uma solução do problema.
E aí um outro grupo achou uma outra solução, que era mais curta. Então, eu cheguei a falar, vamos então fazer o seguinte, vamos ver quem consegue achar o número 4 apertando o menor número de teclas possível na calculadora. E a gente começou a trabalhar com isso. E eles viram o seguinte, olha, se eu pegar 8 vezes 8, eu vou lá para 64, que é longe a beça do 4. Como eu só tenho a subtração para poder fazer com que eu diminua os meus valores, eu certamente, se eu fizer 8 vezes 8, eu estou frito, porque eu vou ficar tão longe, eu vou ter que apertar um monte de teclas para chegar no 4. Né? Eu não tenho tecla de divisão, por exemplo. Então, uma coisa foi muito interessante. Então, a gente pensou em estratégias. Vamos então tentar fazer 3 vezes 8, por exemplo. Vamos começar em 24 e ver se a gente consegue chegar no 4. Então, foi muito interessante uma atividade. Teve um alto poder de mobilização do grupo, todo mundo trabalhando junto, curioso, né? E, efetivamente, pensando em cálculo, fazendo estimativas, né? E fazendo reflexões que talvez sem a calculadora dificilmente se dariam. Sobre a questão dessa fala que os professores comumente colocam sobre o fato da calculadora não poder ser usada no Enem ou em concursos, eu acho isso um pouco complicado, porque veja, a gente pode pegar um livro ou um caderno ou qualquer material e consultar durante o Enem? Não, certo? Quer dizer, eu não posso pegar um livro didático ou um livro de matemática e abrir durante a prova do Enem e começar a consultar. Ora, então se não poder usar um livro durante a prova, né? Não poder usar algum instrumento ou algum recurso durante a prova, fosse algo suficiente para justificar a sua abolição do seu uso na educação, a gente não ia usar livro, não ia usar caderno também, porque em concurso ninguém consulta caderno, ninguém consulta livro. Então, para que livro? É um absurdo isso. Então, assim, a gente tem que entender que o uso da calculadora não é entregar a calculadora para o estudante, dar as costas e tchau, e deixar que ele faça qualquer coisa. É estabelecer objetivos, criar percursos, né, situações onde aquele instrumento pode desempenhar e até fornecer ou garantir acesso a situações formativas, interessantes para o estudante. Tá certo? Então isso aí foi uma coisa muito interessante. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante e que eu também falei, não apenas com esse grupo de professores, mas também com meus alunos da universidade que estão fazendo licenciatura, é que a calculadora, de uma certa maneira, garante também o acesso ou o trato com problemas um pouco mais reais. Né? E agora, quando eu falo problemas um pouco mais reais, eu vou querer explicar para vocês um pouco os termos disso. Veja, eu aposto com vocês, você que está me ouvindo aí, está ouvindo o podcast, está dirigindo, está indo para o trabalho, está no ônibus, está pensando, e você, em alguma ocasião em que você estava resolvendo uma equação do segundo grau, por exemplo, na escola, e você calculou o delta da sua equação do segundo grau lá, né, para poder usar a fórmula de Bhaskara, e o seu delta deu 12, eu tenho certeza que em algum momento você talvez tenha pensado, oh meu Deus, será que eu errei no delta? Que o delta deu 12, deixa eu fazer de novo aqui, porque se desse 9 ou 16, a gente tem um hábito de que o delta seja um quadrado perfeito. Quando ele não é, isso é tão fora do comum, quando digo comum, do contexto da escola, né, que a gente verifica se aquele delta foi feito de maneira correta. Né? E aí eu falo, pô, mas qual o problema do delta ser igual a 12? Aí o pessoal fala, não, delta igual a 12 é ruim, porque você vai ter que tirar a raiz de 12, aí raiz de 12 vai ficar 2 raiz de 3, aí as raízes da equação do segundo grau vão ficar com raiz de 3 pendurado. É horrível isso. Mas por que é horrível? Vejam só que coisa, como as coisas são contraditórias. Eu vou dar um outro exemplo para vocês perceberem. Quais são os ângulos, quando a gente fala em geometria, quais são os ângulos mais comuns na escola? São os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus, 60 graus, né? Aí todo mundo sabe de cabeça, né? Quanto é o cosseno de 60? Ah, é 1/2. Quanto é o seno de 60? Ah, é raiz de 3 sobre 2. E aí a gente fala assim, quanto é o seno de
17 graus. Aí o pessoal, não, aí não dá, tem que, coloca 30 eu sei, sendo de 30 é 1,5. Né? Então, há um festival de problemas em que rampas de acesso, rampas de cadeirantes, fazem um ângulo de 30 graus, por exemplo, 60 graus, só porque o seno, o cosseno, a tangente desses ângulos são mais conhecidos em termos de representação, por meio de radicais e tal. Então isso é mais comum na escola. Então, rampa de acesso de cadeirante fazendo 60 graus, com uma inclinação de 60 graus, gente, nem um foguete sobe esse negócio, tá certo? Isso é uma loucura, né? Então, o correto, ou o melhor, seria colocar uma rampa de 7 graus, de 6 graus, por exemplo. E aí você vê, mas aí como é que eu vou propor isso na escola? Olha, se você tivesse uma calculadora, você não ia ter esse tipo de problema. Porque normalmente o que a escola faz é revelar, dado a tangente de 7 graus é igual a não sei quanto, dado o seno de 7 graus, como se na vida, em uma certa situação que a gente esteja na rua, vai aparecer uma caixinha de texto no ar, flutuando, falando assim, dado que o seno de 7... Não, a gente vai pegar o celular, vai colocar lá 7 graus e vai fazer a nossa estimativa e tem que seguir. Então, assim, isso a gente tem que ver isso de uma maneira normal. Aí você vê como as coisas são contraditórias. Vamos voltar ao ângulo de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Todo mundo sabe. Aí eu falo, poxa, mas essa raiz de 3 aí é boa. A raiz de 3 lá no delta, quando o delta é 12, é ruim. Mas a raiz de 3 no seno de 60 é ótima. Veja que loucura. No delta, o que é bom é quadrado perfeito. Né? Na trigonometria, a gente tem que pegar a raiz de 3, raiz de 2, coisas assim. Isso é uma coisa curiosa. Curiosa pra caramba. Então essa questão da proibição da calculadora na escola acaba gerando uma artificialidade sobre os contextos dos problemas que ela aborda. Porque eles devem ser, digamos assim, esteticamente reduzidos a casos abordáveis por meio de estratégias que não fazem uso de calculadora. Manual, você decorar os valores ou coisas assim. Então isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu acho isso uma coisa complicada, né? Qual o problema de nós usarmos uma calculadora e nós fazermos consultas, nós consultarmos mesmo, usarmos o instrumento quando o médico está atendendo, ele quer tirar uma dúvida para poder fazer um diagnóstico. Ele faz consulta, né, aos seus materiais. Quando um advogado está se instruindo sobre determinado processo, ele pega um código penal, um código civil, e ele lê, e ele pensa, e ele consulta. Né? Por que o estudante não pode, né, consultar, né, a calculadora, ter acesso aos valores de senos, de logaritmos, né, de valores um pouco mais descompromissados com a simplicidade de sua representação? Então, veja, olha só que coisa, um outro problema. Quando a gente tem questão de matemática financeira, por exemplo, a matemática financeira, ela trabalha, quando você fala em juros, em coisas assim, juros compostos, você está trabalhando com funções exponenciais. Então, se você normalmente faz questões perguntando sobre o tempo que você deve deixar um certo capital capitalizando para poder atingir um montante pré-determinado, você está fazendo uma pergunta sobre um expoente, né? E isso é um logaritmo, por exemplo. Então, nas questões da matemática financeira, os cálculos podem ser inviáveis de serem feitos manualmente. E aí essa limitação no trânsito da matemática financeira acaba gerando, na verdade, uma certa inibição de ações formativas em termos de educação financeira. Veja, agora eu estou falando de educação financeira. Ou seja, fica muito difícil para uma pessoa, ou na escola, ou a uma pessoa que vai numa loja, perceber qual tipo de financiamento ou qual tipo de taxa de juros, efetivamente fazer uma escolha, ou ter um plano de poupança, ou ter uma estratégia de poupança, né? Se sensibilizar de que comprar à vista é melhor do que comprar a prazo. Isso tem a ver com educação financeira.
mas fica muito difícil se ela não consegue ter um acesso, né, no trânsito agora da matemática financeira, que internamente se coloca naqueles caminhos que ela precisa percorrer. Se ela não consegue ter acesso a isso, ela dificilmente vai se convencer. Então, a calculadora é algo que já deveria estar na escola há muito tempo. Os celulares já deveriam estar na escola sendo utilizados, né, de maneira inteligente há muito tempo, fazendo consultas na internet, há sites, usando tecnologias, aplicativos interessantes que colocam a aula em outro patamar. Eu, por exemplo, dou aula de cálculo, né, na universidade com muita frequência. E é uma coisa assim absurda o fato de, quando eu vou falar de métodos de integração, por exemplo, que é uma operação em cálculo, que por vezes pode ser muito longa e levar muito tempo para ser feita, é um absurdo eu gastar 50 minutos, 1 hora, resolvendo uma integral que, por exemplo, em um aplicativo poderia ser resolvida em questão de segundos. E aí, o que acontece? Eu gasto 1 hora da minha aula resolvendo uma integral por um método manual que ninguém vai utilizar isso profissionalmente em momento algum. Quer dizer, se aquela integral efetivamente um dia se colocar, o que é muito pouco provável, que aquela integral é artificialmente criada para que aquele método de integração funcionasse, sabe? Que surgisse uma integral daquela num dia de trabalho, numa quarta-feira de tarde, surgiu uma integral e o seu chefe fala assim, tem que fazer na mão essa integral aí, viu? Não pode usar o Wolfram, não pode usar nenhum outro recurso. É o fim da picada. Então, o que eu acho que é importante ensinar é entender que o método de integração ele veio de um método de derivação feito às avessas, por exemplo. Você vai pegar o método de derivação, percorrê-lo de trás para frente, isso me dá um método de integração. Métodos de derivação, por exemplo, a integração por partes não deixa de ser a regra de derivação do produto percorrida às avessas. A integração simples é a regra da cadeia percorrida às avessas. E assim por diante. Então, trabalhar isso, mostrar como funciona, né, essa arquitetura, essas relações, isso sim é fundamental. Agora, gastar 50 minutos de uma aula resolvendo uma integral manualmente, isso é uma perda de tempo. Seria muito mais interessante mostrar um problema real em que uma integral como aquela ou outra mais complexa pudesse surgir naturalmente e a gente fazer uma modelagem do problema, resolver a integral usando tecnologia, analisar a solução encontrada, tentar entender o problema modelado a partir da sua solução, analisar a solução encontrada e ver quais informações que ela revela sobre o fenômeno que foi modelado. Isso a universidade deve fazer, mas ela fica enclausurada no meio termo da conta manual, artificial, calculada para dar certo, que é inócua e totalmente desconectada de problemas reais. É um modelo falido de sala de aula e de abordagem. O uso de tecnologia ele tem que ser considerado para abordar problemas complexos. As pessoas têm que aprender a mexer em uma calculadora, por exemplo, é tão importante quanto saber uma técnica de resolução de uma equação diferencial. E na escola a mesma coisa. A gente pode trabalhar com atividades capazes de mobilizar várias habilidades importantes, interessantes para o professor, que ele busca desenvolver, utilizando esse recurso. Então é isso. Eu queria colocar para vocês o seguinte, no site da Matemática Humanista, www.matematicahumanista.com.br, vocês vão encontrar na seção de publicações um livro que eu escrevi em 2008, chamado Informática no Ensino da Matemática, Repensando Práticas. E aí, nesse livrinho, tem um capítulo dedicado ao uso da calculadora. Nesses termos que eu falei, não é ensinando a mexer na calculadora, mas propondo atividades com objetivos, com ideias que podem ser interessantes e que esperançosamente poderão inspirar você que está ouvindo aí o podcast da Matemática Humanista a refletir sobre formas interessantes de utilização pedagógica da calculadora
e das tecnologias de modo geral. Tudo isso que eu estou falando vale para o GeoGebra, por exemplo, vale para outros recursos tecnológicos interessantes. Tá bom, pessoal? Então é isso, visitem o site da Matemática Humanista, volto a dizer www.matematicahumanista.com.br. Na seção de publicações tem um monte de coisa legal, várias coisas que eu escrevi, e entre elas está o livro que eu escrevi em 2008, totalmente gratuito, é só baixar o PDF, chamado Informática no Ensino da Matemática, Repensando Práticas. Queridos, então é isso, esse foi o episódio 7 da Matemática Humanista, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau!